Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Evangelho no Lar, da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. Hoje iremos abordar no Livro dos Espíritos as questões de 205 a 209, que serão lidas pela Cristiane e Carlos. Que possamos, então, nesses breves momentos, fechar nossos olhos e pedir a Jesus e a espiritualidade maior que nos orientem, que estejam conosco neste momento, trazendo muita paz, muito amor e alegria em nosso lar. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início aos nossos estudos. Olá, amigas e amigos da Casa dos Espíritos e todos que me ouvem. Darei continuação a esse Evangelho no Lar com a leitura das questões 205 a 206, que trata do capítulo 4 da pluralidade das existências, especificamente falando do parentesco e filiação. Questão, então, 205, Kardec pergunta: aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os recuar às existências anteriores. A resposta é: ela os amplia ao invés de destruí-las. Com o parentesco fundamentado em afetos anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos frágeis. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porque em seu vizinho ou em seu empregado pode encontrar um espírito que tenha lhe sido próximo em parentesco, em existências pregressas. Questão A, 205A. Kardec pergunta: contudo, ela diminui a importância de alguns atribuem à sua filiação, porque podemos ter tido por pai um espírito pertencente a outra raça, ou que vive em condições bastante diversas. É verdade, responde os espíritos, mas essa importância está fundamentada no orgulho. O que a maioria honra em seus antepassados são os títulos, a classe social, a fortuna. Este sim acanharia de haver tido por avô um honrado sapateiro, mas se vangloriaria de descender de um nobre que é devasso. Mas por mais que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vaidade das criaturas. Questão 206. Desde que não há entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Responde os espíritos: não, por certo, pois devemos sentir-nos felizes por pertencer a uma família na qual encarnam-se espíritos elevados. Embora os espíritos não descendam uns dos outros, não têm menos afeto por aqueles a eles ligados por laços de família, porque esses espíritos são frequentemente atraídos a tal ou qual família em razão de simpatias ou laços anteriores. Mas os espíritos dos antepassados não se sentem absolutamente honrados pelo culto que lhes seja rendido por mero orgulho. O mérito consiste apenas à medida que haja esforço por serem seguidos em seus bons exemplos. Somente assim a lembrança dos descendentes lhe pode ser não somente agradável, mas também útil. Então, finaliza aqui as leituras e darei início, então, a uma breve reflexão sobre o que foi dito, pegando somente os pontos principais, tá ok? Então, a respeito da primeira questão, a doutrina da reencarnação, ela não destrói os laços de família, pelo contrário, ela amplia. Se a gente tomar como exemplo hoje a nossa experiência, a nossa atual família, compartilhamos um espaço em que temos a oportunidade de aprender uns com os outros. Alguns retornam para a reconciliação, outros para fortalecer os laços de amor, ser uma âncora na vida um do outro. De forma geral, o objetivo é aprender a amar. Então, a cada encarnação, na medida que nos encontramos na mesma família, os laços se estreitam. Quando em outra família, criamos novos laços de amor. Quando há amor, há liberdade. Desta forma, em encarnações futuras, nós estamos livres para estar ou não naquele mesmo
núcleo familiar com aqueles mesmos laços de amor. Agora, quando não há amor, carecemos do amor, ficamos presos uns com os outros e cedo ou tarde teremos que nos reconciliar vindo no mesmo lar. E por que no mesmo lar, né? Porque se ele for o cara do trabalho, se for simplesmente um vizinho, a gente não vai querer conviver. A gente simplesmente ignora. Será no máximo um bom dia e uma boa tarde. A reconciliação, ela deve ter uma proximidade maior. Por outro lado, também temos no vizinho ou no nosso empregado, no trabalho, pessoas que nos são muito caras. E por certo, pode ter sido um filho, um esposo, né? Uma mãe ou um pai do pretérito. Logo, Miramês nos ensina que cultivar o amor somente entre os ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos no núcleo familiar, amar só os familiares, a consciência em Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o próprio orgulho não só dos que nos acompanham, como igualmente de toda uma raça. Assim, o princípio da reencarnação é uma lei divina necessária para que tenhamos a oportunidade de exercer o amor de uma forma mais ampla, né? E que um dia possamos amar toda a humanidade, independente da sua origem, da sua cor, do seu gênero, né? Sexual, e se é gordo, se é magro, enfim. E como diz lá na questão 205, é verdade que esse entendimento acaba por diminuir a importância exagerada que damos aos nossos parentes. Mas isso ele não tem a ver com uma quebra de laços, como já dissemos, e sim que o nosso amor se fortaleça com as reencarnações e deve ir além dos nossos círculos familiares. O amor ele não se apaga, ele nunca diminui, tá? Ele sempre ou ele se mantém ou ele se fortalece. Devemos honrar as nossas raízes sempre. Entretanto, o apego, ele sempre está fundamentado no orgulho, e cedo ou tarde teremos que compreender e vivenciar o amor universal. Por outro lado, a reencarnação ela explica algumas desavenças no nosso núcleo familiar e também nos dá a alegria de poder encontrar amigos que nos recebem como um membro da sua própria família em seus lares. Então, por tudo isso, a reencarnação é uma bênção de Deus a nosso favor, que não desampara os seus filhos. Desta forma, eu gostaria de frisar para você que muitas vezes se sente só, muitas vezes até abandonado no seu próprio núcleo familiar. Não desista de uma reconciliação. Mas se ela não for possível, certamente você encontrou ou encontrará em outros lares amigos que lhe são muito caros, que te receberão como uma família. E em verdade são, porque todos nós somos da mesma família, com a mesma paternidade que é divina. E afinal de contas, a verdadeira vida sempre foi, sempre será a vida espiritual. Com relação à questão 206, que vem questionar se não seria ridículo o culto aos antepassados, considerando que o espírito não provém do espírito, a resposta dos espíritos é que não, que podemos ser gratos sim aos nossos antepassados, orando e pedindo a Deus para que as bênçãos que os abençoe onde quer que estejam, que apesar do espírito não provir do espírito, na maioria das vezes, criamos laços de amor entre esses familiares. E nós nos simpatizamos e eles simpatizam conosco. E muitos deles nos acompanham durante a nossa encarnação. Entretanto, nós não devemos ficar pedindo aos parentes desencarnados que façam coisas para nós, por nós, aqui na Terra, pois desconhecemos sua situação no plano espiritual, podendo com isso mais perturbar do que ajudá-los, né? Sigamos orando ao Pai por todos, não só os nossos antecedentes, mas incluindo aí toda a humanidade. A lei do amor nos diz que somos um todo em Deus, que representaremos um elo de uma família universal.
assim que possamos abençoar outras nações, outros povos. Vamos pedir aqui em especial aos povos indígenas, que também são os nossos irmãos e que vêm sofrendo desde o período da colonização o seu extermínio do seu povo, que está se intensificando nesse período em que vivemos. Precisamos nos unir em nome do amor, em favor de todos os irmãos. E aí Miramês, ele coloca que quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção, pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como sendo a nossa família, a família de Deus. É isso, meus queridos. E agora o Carlos dará continuação. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus irmãos, meus amigos. Dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, Semelhanças Físicas e Morais, questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmite também uma semelhança moral? Não. Uma vez que tem alma ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provém as semelhanças morais que existem, algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Na questão 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta: uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos para a educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Na questão 209, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: o mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe o concede. Podemos observar nesses estudos que a semelhança física é possível, mas a semelhança moral é diferente, porque a carne ela transmite uma semelhança física, mas o espírito ele não procede da matéria. O espírito ele tem a sua individualidade e muitas vezes ele pede para uma família para nascer naquele ambiente e muitas vezes Deus lhe o concede para que haja entre um e outro um entendimento, uma evolução espiritual. Para isso, os pais muitas vezes são responsáveis, de certa forma, para a evolução daquele espírito. E assim, tanto um quanto o outro, para a grandeza espiritual que existe no universo. Então, a moralidade, ela está dentro da particularidade de cada ser. A tendência material, ela é através do veículo dos genes da matéria, do nosso desenvolvimento, mas o espírito, ele pode vir de vários lugares, de várias paragens, de vários entendimentos, tanto para nos orientar, para educar os pais, como os filhos, para receberem também dos pais
grandes ensinamentos, e assim sucessivamente. E assim, agradecendo a presença de todos, nós te pedimos, Senhor, que abençoe o lar de cada um que aqui esteve. Abençoa, Senhor, nossa família, nossos familiares. Que possamos ter uma semana de paz, de amor, de entendimento. Muita luz a todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.